Então, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, mais uma vez, porque nós estamos deixando gravado aqui a leitura das cartas complementares, capítulo 9, como já vimos fazendo a leitura do livro, e agora das cartas complementares. Então, nós vamos dar início com a nossa oração, 2 minutos de meditação em silêncio, que você acalma seus pensamentos e foca na respiração. Tentar 2 minutos não focar em nenhum pensamento, ficar no seu estado de vazio interior, na sua paz. E em seguida, tendo essa paz, a gente faz a afirmação que está aqui nas cartas complementares, que ajuda a gente a co-criar um mundo melhor. Então, nós vamos começar com a nossa oração, que está nas cartas de Cristo, página 303, e assim a gente se prepara. Fecha os olhos, alinha sua coluna. E nós vamos aquietando agora a mente, se preparando para esse momento de conexão. Então, a oração que está nas cartas de Cristo é a seguinte: Pai, Mãe, Tu és minha vida, constante apoio, minha saúde e minha proteção, a perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminada e que eu possa receber melhor a consciência da tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando eu falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal, que maravilhosamente concebeu esse mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina, e que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito, meu coração mais e mais receptivos. Eu confio meu ser e minha vida aos teus cuidados. E assim a gente mantém esse estado de concentração. E vamos manter por 2 minutos uma mente silenciosa. Isso. E vou cronometrar aqui, para que a gente possa se manter 2 minutos em silêncio. Começando agora.
Mantém concentrado. E mentalmente repetir essa nossa afirmação. Reafirmando o poder de co-criar uma era de amor. Então, diariamente eu abro meu coração e minha mente para a consciência divina superior, para que me ajude a dissolver todos os impulsos egoístas do ego. Diariamente eu abro minha alma para receber a consciência divina, para me ajudar a construir uma nova era de amor e paz no mundo. No reino dos céus, apenas o amor divino, a consciência divina, a alegria, o bom humor e a beleza da autoexpressão serão sempre sublimemente manifestados. Em cada canto do mundo, a natureza florescerá exuberante e harmoniosamente, fornecendo frutas e alimento para cada pessoa na terra. Toda pessoa será alimentada, todos serão vestidos. Todos serão elevados em espírito e todos manifestarão a consciência divina de todas as maneiras, todos os dias. Eu ergo essa visão de felicidade para a consciência divina, onde ela será inflamada com a vida divina para a sua perfeita manifestação na Terra. Eu agradeço com amor a minha fonte, pois nesse mesmo momento tudo está começando a tomar forma no invisível. Obrigado, Pai. E assim a gente respira fundo, vai voltando devagar para esse momento, a nossa conexão com Cristo, as cartas que Ele nos deixou. E agora então, eu vou compartilhar aqui a carta 9, curta, mas assim, bem interessante. E o nome dela é O Amor Humano Traz Decepções. Então, compartilhando aqui com vocês. Vou pedir para a Vera fazer a leitura. E assim, Vera, a hora que você quiser, só abrir seu microfone. E é um 9, né, Cris? O amor humano traz decepções. Amor, amor, amor. É o único caminho que leva à cura, ao bem-estar, à prosperidade, ao êxito verdadeiro e à felicidade. Sei que alguns acham essa fala sobre o amor como, como sentimental, ou beata, ou como uma recomendação para fazer-se amado por Deus, ou para agradar a Deus, que fará a pessoa boa ao invés de má. Esta é a maneira como pensavam os seus avós. Nunca, em tempo algum, durante minha vida na Palestina, ou desde então, eu disse qualquer coisa para ajudá-los a serem pessoas melhores. Estas são interpretações judaicas errôneas dos meus ensinamentos na Terra. Estas interpretações devem ser descartadas o mais rapidamente possível, pois obscurecem as percepções interiores e a visão espiritual. Elas impedem que os buscadores espirituais sinceros aceitem a verdade da existência. O conhecimento da verdade da existência permitiu que eu saísse do deserto da Palestina como um novo homem, transformado em um mestre espiritual e curador, capaz de controlar os elementos atômicos.
Agora é a hora para aqueles que estão preparados de absorverem este conhecimento, começarem a construir o tipo de vida que está em seu poder construir. É por isso que deliberadamente estabeleci um meio de alcançar o mundo, através da cooperação dedicada de meu canal, para tentar elevá-los acima das crenças mundialmente ensinadas pelas igrejas cristãs, crenças que estão cegando sua visão espiritual. Uma crença de que foram criados por um tipo de Deus que contempla a Terra como um diretor de escola, marcando com cruzes negras o mau comportamento e premiando com estrelas douradas o bom desempenho de seus alunos. Este é o Deus que as pessoas ignorantes adoravam durante milhares de anos. Um Deus que necessitava de presentes e adoração para ser convencido a não enviar castigos na forma de pragas, enfermidades, inundações, epidemias ou morte. Um Deus que se deliciava com o sacrifício dos pássaros, dos animais sem mágoa. Um Deus que só poderia reconciliar-se com o mundo que criou através da morte sangrenta de seu assim chamado Filho único. Eu, o Cristo verdadeiro, posso somente dizer aos cristãos do mundo que Deus exemplar e nobre vocês modelaram para vocês mesmos. Um Deus para ser temido, porém nunca reverenciado. Eu, o Cristo verdadeiro, posso apenas perguntar aos cristãos do mundo, nesta época de maior conhecimento, uma época de amor fraternal, o que em sua natureza, o que em sua natureza ou caráter leva-o a se agarrar e defender com veemência o antigo dogma do cristão, que, falando logicamente, não contém nenhuma só verdade que se possa comprovar ou aceitar sobre a análise da mente racional. Vocês criaram para si mesmos um Deus que vocês mesmos nunca imitariam, com um tipo de comportamento ditatorial, contra o qual seus países têm legislado, aprovando leis sobre os direitos humanos. Suas leis humanas aboliram o uso da palmatória nas escolas. Contudo, vocês se agarram e defendem uma religião totalmente baseada na grande palmatória. Creiam em Jesus Cristo, ou vocês irão para o inferno. Uma vez que eu, o Cristo, sou o próprio amor universal, por favor, parem de ler um momento e tentem compreender que esta afirmação nunca poderia ter sido feita por mim. Tentem compreender que era inevitável a minha intervenção por meio da sua internet. Eu os deixo para que deem-se o tempo para absorver minha mensagem. Recomendo a leitura das cartas 2 e 3, que descrevem de forma mais clara e detalhada a verdadeira pessoa de Jesus, que viveu na Palestina e foi crucificado há 2000 anos. Eu acho que saiu.
Cris deve ter saído do ar. Será que os outros saíram? Não, Ah, a tô Cris aqui, está aí. gente. Tô aqui. Desculpa, é meu microfone desligado. Então, aqui, gente, nós estamos lendo, né, de novo, pedaços da carta de Cristo, onde ele fala do pensar em Deus como um ser que castiga, que aceita, né, julgar ou maltratar seres vivos, ou querer esse tipo de sacrifício. E aqui fala que não faz sentido isso, né? Ele mostra como isso já está fora dos nossos estudos atuais, da nossa modernidade, que a gente não precisa se agarrar a velhas crenças. E essa frase que creiam em Jesus Cristo, vocês irão para o inferno, ou vocês não serão salvos. Se você não será salvo, você vai ser o quê? Né? Se não for isso, inferno, vai ser salvo. Mas ele fala aqui, né? Como que eu sou um puro amor e eu falaria isso, ou eu pensaria dessa forma, ou precisaria ter isso para vocês acharem que existe um castigo? A condição humana, ela tem isso, né? Ela é assim. Ninguém está errado, nem é pecador. A gente está vivendo uma experiência. Ele fala isso, né? É uma experiência. Faz parte da vida humana ter isso, porque é muito emocional. O campo emocional é muito o experimento de estar aqui, é viver as emoções, as coisas que a gente faz. Não é a culpa, mas é o aprendizado a cada momento. Nossa, como as cartas deixam a gente num estado de calmaria, esses conhecimentos que a gente adquire. Então, a carta 2 e a carta 3 do livro são muito fáceis de interpretar e ler, porque ele conta um pouco da vida dele antes de ir para o deserto e até enquanto ele estava no deserto. Então, a gente fica com aquela certeza de que para todo mundo é, essa explicação do amor, e não é só do amor, não. A praticidade desse tempo que ele ficou no deserto, ele mostra por A mais B por que que nós somos deuses. Ah, física quântica ali presente, o ego humano. Então, nada do que se fala na internet hoje de eu sou, ou você é Deus, ou qualquer outra coisa que falarem aí, tá fora das cartas de Cristo, porque há 20 anos atrás essas cartas foram colocadas na internet e as pessoas foram lendo e foram sentindo isso que a gente está fazendo hoje, né? De ler as cartas e ficar impressionado com as informações. E as pessoas que já leram antes estão usando essa informação, propagando isso. Então, quando eu escuto alguma coisa nas redes sociais, eu uso todo esse conhecimento das cartas como uma peneira para ver se é coerente, se tem realmente esse fundamento da física quântica que aqui a gente estudou, que faz sentido, para eu não ficar perdida em tantas informações que tem, né? Então, a partir dessa nossa base, que eu acho que as cartas de crédito são a base, a gente consegue entrar e sair de todos os lugares, todos os sites, todas as informações com uma uma percepção assim, do que você filtra para a sua vida ou não, e se realmente não tem a ver o que a gente já conhece, que a gente saiba buscar. Por isso que essas cartas complementares curtas, elas só nos relembram o quanto que o nosso estudo valeu a pena para a gente levar adiante e continuar aprofundando, porque a gente lê, interioriza uma parte, mas não é tudo, então a gente tem que retomar. Acabando essas cartas complementares, a gente vai criar uma estratégia diferente para não se perder nos conhecimentos que a gente já adquiriu e levar para a vida. Então é isso, né? Tudo bem com vocês? Uma coisa para comentar? Ou a gente já pode se despedir para a semana que vem, capítulo 10. Tá? Isso. Quer falar, Vera? Não, eu achei interessante essa parte que ele fala aqui, né? O conhecimento da verdade da existência permitiu que eu saísse do deserto da Palestina como um novo homem, transformando em um mestre espiritual
espiritual e curador, capaz de controlar os elementos atômicos. Eu achei interessante essa parte, né? Porque ele fazia tudo o que ele fazia, porque ele controlava os átomos de todas as matérias, né? Todo tipo de matéria e toda ele tinha um conhecimento profundo dos átomos, porque dentro do naquilo que eu estudei, né, dentro do átomo tem várias partículas. Então Jesus, ele conhecia todas as partículas, ele sabia manipular aquilo para que ele conseguisse transformar, né, a pessoa doente numa pessoa sadia, os pães serem multiplicados. Então, assim, não era milagre, né? Era a forma que ele conhecia a maneira como fazer para que pudesse os átomos aí se organizarem e dar, dar aquilo que ele precisava, digamos assim. Então, é muito legal isso, porque a gente está numa época em que nós estamos estudando exatamente isso, né? O que tem por dentro do átomo, que são muitas partículas que a física quântica, né? Então, assim, vem de encontro com aquilo que a gente já está presenciando. É muito, assim, libertador tudo isso, né? E daí que ele fala, vós sois deuses, farão o que eu faço e muito mais. E Nossa, isso mais. dá uma abertura para a gente sair daquela questão de ser pouco, suficiente, pecador, pequeno, não merecedor. Sai disso. E a gente entende no livro por que que nós somos Deus, porque ele vai esmiuçar o porquê, porque é justamente isso, né? Ele fez, mas lógico, ele estava no nível de fazer, quer dizer que a gente vai fazer agora, sim, mas que o potencial está em nós, que nós não nos sentimos inferiores, não. É questão de tempo, de aperfeiçoar e saber que enquanto a gente não Hum, sabia, a gente se colocava sempre lá embaixo, né? Sem nenhuma potência. E ele mostra que nós somos também. Então, esse desenvolver da nossa potência é que faz de nós co-criadores. E essa afirmação que a gente lê, sabendo que nós temos esse poder, ajuda a realmente mudar o mundo, a realidade, as percepções do que a gente pode esperar do mundo. Então, estamos em outro nível, né? Outro nível de consciência, e quanto mais a gente estuda, mais a gente consegue chegar numa prática. As meditações, tudo isso que a gente faz aqui, fortalece um tempo bom que há de vir, porque estamos co-criando, criando, sei lá mais o que a gente pode fazer depois. É bem interessante isso. Então é isso, né? Mais alguma coisa, Vera? não, não, era só isso. Então a gente encerra por hoje e semana que vem, capítulo 10. Abraço a todos.